Há um jejum capaz de fazer o impossível acontecer. Em apenas 3 dias, um jejum que move o céu, transforma destinos e abre portas que estavam fechadas há anos. Um jejum que Deus usa para mudar histórias, e talvez seja esse o momento de você vivê-lo. Você já se sentiu como se suas orações estivessem batendo no teto? Como se o céu estivesse fechado e Deus parecesse distante? Há um segredo que pode mudar isso em apenas 3 dias. E está escrito nas Escrituras desde os tempos antigos. Meus queridos, estou aqui hoje não como alguém que possui todas as respostas, mas como um servo que descobriu nas páginas sagradas uma verdade que tem transformado vidas ao longo dos séculos. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que o Senhor usou poderosamente, costumava dizer que o jejum é a linguagem secreta da alma com Deus, um sussurro que atravessa os céus quando as palavras já não são suficientes. Quantos de vocês têm carregado fardos pesados? Quantos têm clamado por respostas, por direção, por um toque do céu em suas vidas? Eu compreendo essa sede. Compreendo o desespero silencioso de quem quer sentir novamente a presença manifesta do Todo-Poderoso. O jejum não é uma barganha com Deus, meus amados. Não é um truque religioso para manipular o Criador do universo. O jejum é um ato de rendição absoluta, uma declaração de que nossa fome por Deus é maior do que nossa necessidade por pão. É dizer ao Altíssimo que queremos mais dele e menos de nós mesmos. Nas Escrituras encontramos em Esdras, capítulo 8, versículo 23, uma promessa preciosa. Ali está escrito que o povo jejuou e buscou a Deus, e ele os atendeu. Não foi um jejum de aparências, não foi um ritual vazio, foi um clamor sincero de corações quebrantados que precisavam da intervenção divina. Spurgeon ensinava que o jejum verdadeiro é aquele que brota da necessidade genuína, não da obrigação religiosa. É quando você está tão desesperado por um encontro com Deus que a comida perde seu sabor e tudo o que você deseja é estar na presença dele. Deixe-me explicar algo fundamental que pode revolucionar sua vida espiritual. O jejum que abre os céus não é medido pela quantidade de dias sem comer, mas pela qualidade da entrega durante esse período. É possível ficar dias sem alimento e ainda assim ter o coração distante de Deus. O profeta Isaías nos ensina no capítulo 58 que o jejum que Deus escolheu não é apenas deixar de comer, mas soltar as correntes da injustiça, desfazer as ataduras do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Vejam como Deus se importa com a sinceridade de nossas ações. Nos 3 dias de jejum que podem abrir o céu sobre sua vida, algo sobrenatural acontece no mundo espiritual. No primeiro dia, seu corpo resiste, sua carne grita, seus pensamentos vagueiam. Mas persista, meu irmão, persista, minha irmã, porque algo glorioso está prestes a acontecer. No segundo dia, uma clareza começa a surgir. As distrações diminuem, os ruídos da vida se aquietam, e você começa a ouvir aquela voz mansa e delicada que fala ao seu espírito. É nesse momento que percebe estar entrando em território sagrado. No terceiro dia, o céu se rompe. Não estou falando de experiências místicas vazias, mas de um encontro real com o Deus vivo. É quando as respostas que você buscava começam a se revelar, quando a direção que precisava se torna clara, quando a paz que ultrapassa todo o entendimento inunda seu ser. A rainha Esther entendeu esse princípio. Quando seu povo estava à beira da destruição, ela convocou um jejum de 3 dias. Disse ao seu tio Mardoqueu que todos deveriam jejuar por ela e ela faria o mesmo. E sabem o que aconteceu? Deus moveu o coração de um rei e uma nação inteira foi salva. Isso está registrado em Esther capítulo 4. Meus queridos, quantas situações impossíveis você está enfrentando hoje? Quantos problemas parecem não ter solução? Quantas portas estão fechadas em sua vida? Eu quero que você saiba que o mesmo Deus que ouviu Esther, que respondeu a Esdras, que se manifestou aos profetas, está pronto para se revelar a você. Mas preciso ser honesto com vocês. O jejum não é fácil, não é confortável, não é popular nos dias de hoje, onde tudo gira em torno do prazer imediato e da satisfação instantânea. O jejum vai contra tudo o que o mundo ensina. O mundo diz: busque seu prazer, satisfaça seus desejos, viva para si mesmo. O jejum diz: negue-se, tome sua cruz, busque primeiro o reino de Deus. Spurgeon costumava ensinar que os maiores avanços espirituais acontecem
quando estamos dispostos a pagar o preço que poucos estão dispostos a pagar. O jejum é esse preço. Não um preço para comprar o favor de Deus, pois sua graça é gratuita, mas um preço de dedicação, de compromisso, de busca intensa. Quando você jejua por 3 dias, está declarando ao céu e à terra que sua necessidade de Deus é urgente. Está dizendo que não pode mais continuar sem uma resposta, sem uma direção, sem um toque divino. E Deus, meus amados, Ele responde aos corações sinceros. Se você sente que precisa desse toque especial do céu, se reconhece que precisa de um mover de Deus em sua vida, eu o convido a se inscrever neste canal. Aqui, compartilhamos verdades profundas que podem transformar sua caminhada com Cristo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E há algo mais que preparei especialmente para você. No primeiro comentário fixado, deixei o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. É um material que vai acompanhar você nessa jornada de busca intensa pelo Senhor, com direcionamentos práticos e bíblicos para cada dia. Essa ferramenta tem ajudado milhares de pessoas a reavivar sua comunhão com o Pai. Agora, meus amados, preciso compartilhar com vocês algo que muitos desconhecem sobre o jejum verdadeiro. Há uma preparação espiritual que precisa acontecer antes mesmo de você começar. Não se trata apenas de parar de comer, mas de preparar o coração para receber o que Deus quer revelar. Antes de iniciar seu jejum de 3 dias, você precisa examinar seu coração com sinceridade. Há mágoas guardadas? Há ressentimentos não resolvidos? Há pecados não confessados? O salmista Davi nos ensina no Salmo 139, versículos 23 e 24, a orar assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração deve ser o ponto de partida. Você não pode entrar em um jejum carregando fardos que Deus já pagou o preço para remover. Não pode buscar o rosto de Deus enquanto guarda a ira contra seu irmão. Jesus foi muito claro sobre isso. Ele disse que se você está levando sua oferta ao altar e ali se lembra que seu irmão tem algo contra você, deve deixar a oferta, ir reconciliar-se e depois voltar. O jejum é uma oferta ao Senhor. É um sacrifício de adoração. E para que seja aceito, precisa vir de um coração limpo e sincero. Quantas vezes jejuamos e não vemos resultados porque nosso coração está dividido? Porque estamos buscando a Deus com os lábios, mas nosso coração está longe dele. Deixe-me falar sobre algo extremamente importante. A intenção do seu jejum. Por que você está jejuando? É para impressionar outros? É para se sentir espiritualmente superior? É para manipular Deus a fazer o que você quer? Ou é genuinamente para se aproximar dele, conhecer sua vontade e alinhar seu coração com o coração do Pai? Jesus advertiu sobre os fariseus que jejuavam para serem vistos pelos homens. Eles desfiguravam o rosto, tornavam pública sua prática espiritual, buscavam o aplauso humano. E Cristo disse que eles já tinham sua recompensa. Não havia galardão celestial esperando por eles, porque sua motivação estava corrompida desde o início. O jejum secreto, aquele que só você e Deus sabem, esse tem poder. Quando você fecha a porta do seu quarto, dobra seus joelhos e busca ao Senhor em secreto, o Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esta é uma promessa de Jesus registrada em Mateus capítulo 6. Nos 3 dias de jejum, você não precisa anunciar nas redes sociais. Não precisa contar para todo mundo o que está fazendo. Deixe que seja um pacto íntimo entre você e o Criador. Há uma beleza profunda nessa comunhão silenciosa. Nesse encontro escondido dos olhos humanos, mas completamente exposto diante dos olhos de Deus. Quero que compreenda também que o jejum não é apenas abstenção de alimentos. Durante esses 3 dias, você deve se afastar de tudo que possa roubar sua atenção de Deus. As redes sociais podem esperar. As séries podem esperar. As conversas vazias podem esperar. Este é um tempo sagrado, separado, consagrado exclusivamente para buscar a face do Altíssimo. Lembro-me da história de Daniel, aquele jovem fiel que se propôs em seu coração a não se contaminar. Ele jejuou por 21 dias, abstendo-se de alimentos agradáveis, carne e vinho. E o que aconteceu? Um anjo apareceu a ele.
e disse que desde o primeiro dia em que Daniel decidiu humilhar-se diante de Deus, suas palavras foram ouvidas. Isso está registrado em Daniel capítulo 10. Mas note algo maravilhoso. Embora as orações fossem ouvidas desde o primeiro dia, a resposta demorou 3 semanas. Por quê? Porque havia uma batalha espiritual acontecendo nos lugares celestiais. O príncipe do reino da Pérsia resistia, mas finalmente o arcanjo Miguel veio para ajudar. Meus irmãos e irmãs, quando você entra em jejum, não está apenas lidando com questões físicas. Está entrando em uma dimensão espiritual onde batalhas são travadas, onde fortalezas são derrubadas, onde cadeias são quebradas. Paulo nos lembra em Efésios capítulo 6 que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. O jejum é uma arma espiritual poderosa. Quando combinado com oração sincera, quebra julgos que pareciam impossíveis de romper. Quantas famílias têm sido restauradas através do jejum? Quantas pessoas têm sido libertas de vícios através dessa prática? Quantos corações endurecidos têm sido amolecidos quando alguém jejua e intercede? Durante os 3 dias, sua oração deve ser constante. Não estou dizendo que você precisa ficar 24 horas de joelhos, mas que seu coração deve estar em atitude de oração contínua. Quando acordar, antes mesmo de levantar da cama, fale com Deus. Durante o dia, em cada momento livre, volte-se para Ele. À noite, antes de dormir, entregue suas preocupações ao Senhor. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, a orar sem cessar. Isso não significa repetir palavras vazias interminavelmente, mas manter nosso espírito conectado ao Espírito de Deus, vivendo em constante comunhão com Ele, reconhecendo sua presença em cada momento. Há algo que precisa ser dito sobre a leitura da palavra durante o jejum. Não negligencie as Escrituras nesses 3 dias. Pelo contrário, mergulhe nelas com mais intensidade. A palavra de Deus é o pão espiritual que sustenta sua alma enquanto seu corpo está em abstinência. Jesus disse que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Escolha passagens que falem ao seu coração. Medite nos salmos que expressam as emoções mais profundas da alma humana diante de Deus. Leia os evangelhos e deixe que a vida de Cristo molde sua perspectiva. Estude as cartas apostólicas e permita que a doutrina sólida fortaleça sua fé. Quando você alimenta sua alma com a palavra enquanto jejua fisicamente, algo extraordinário acontece. Sua mente é renovada, seus pensamentos são purificados, sua visão espiritual é aguçada. Você começa a enxergar as situações da vida não através dos olhos naturais, mas através dos olhos da fé. E enquanto jejua, lembre-se de que Deus está mais interessado na transformação do seu caráter do que na mudança das suas circunstâncias. Ele quer moldar você à imagem de Cristo. Quer remover de você tudo aquilo que não reflete a natureza divina. Quer encher você com seu Espírito Santo, com seus frutos, com suas virtudes. Agora vamos aprofundar no que realmente acontece durante cada um desses 3 dias sagrados. Quero que você compreenda a jornada espiritual que sua alma atravessará, porque conhecer o caminho torna mais fácil perseverar quando as dificuldades surgirem. O primeiro dia do jejum é, sem dúvida, o mais desafiador para o corpo físico. Sua carne gritará por alimento. Sua mente inventará 1000 desculpas para interromper o jejum. Você sentirá fome, fraqueza, talvez até dores de cabeça. Mas quero que saiba que isso é completamente normal e esperado. Seu corpo está acostumado a ser alimentado regularmente, e agora você está dizendo não aos seus desejos físicos. Neste primeiro dia, a batalha é principalmente física e mental. Seus pensamentos podem vagar constantemente em direção à comida. Você pode se pegar pensando no que vai comer quando o jejum terminar. Pode sentir irritação, impaciência, desconforto. Mas não desanime, meu irmão, não desista, minha irmã. Esta é apenas a superfície da experiência que Deus tem preparada para você. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 13, que se vivermos segundo a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, viveremos. O jejum é exatamente isso. Mortificar a carne para que o Espírito possa se elevar, subjugar os desejos físicos para que os anseios espirituais possam florescer. Durante esse primeiro dia,
ore com ainda mais intensidade. Cada vez que sentir fome, transforme essa sensação em uma oração. Diga a Deus: Senhor, assim como meu corpo anseia por alimento, minha alma anseia por Ti. Minha fome física me lembra de que tenho uma fome ainda maior pela Tua presença. Beba água abundantemente, pois o corpo precisa se manter hidratado. O jejum que estamos falando aqui é a abstenção de alimentos sólidos, não de água. Não há mérito espiritual em prejudicar sua saúde. Deus se importa com você como um todo, espírito, alma e corpo. Cuide do seu templo enquanto busca ao Senhor. E permita-me fazer uma observação importante. Se você tem alguma condição médica que requer alimentação regular, como diabetes ou outras enfermidades, não coloque sua vida em risco. Você pode fazer um jejum parcial, abstendo-se de certos tipos de alimentos ou escolhendo períodos mais curtos. Deus conhece seu coração e suas limitações. Ele valoriza sua sinceridade acima de suas ações externas. Chegamos então ao segundo dia. Algo extraordinário começa a acontecer. Seu corpo, embora ainda sinta fome, começa a se adaptar. A batalha física diminui e uma clareza mental começa a surgir. É como se uma névoa que estava sobre sua mente começasse a se dissipar. Seus pensamentos ficam mais límpidos, suas percepções mais aguçadas. Neste segundo dia, você entrará em um território espiritual mais profundo. As distrações do mundo exterior perdem seu poder sobre você. As preocupações que pareciam tão urgentes começam a diminuir diante da grandeza de Deus. Você começa a enxergar as coisas da perspectiva eterna, não apenas da perspectiva temporal. É neste dia que muitas pessoas começam a receber insights divinos. Deus começa a falar ao coração de maneira mais clara, não necessariamente através de vozes audíveis, mas através de impressões profundas, de convicções súbitas, de paz inexplicável sobre certas decisões. O Espírito Santo que habita em você começa a se manifestar com mais evidência. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 13, que quando viesse o Espírito da verdade, ele nos guiaria a toda a verdade. E no jejum, quando silenciamos as vozes externas e acalmamos as agitações internas, fica muito mais fácil ouvir a voz mansa e delicada do Espírito Santo. Continue firme na oração. Continue firme na leitura da palavra. Não permita que o cansaço físico o afaste desses dois pilares fundamentais. Na verdade, você descobrirá que tem mais energia espiritual do que imaginava. Há uma força que vem do alto, que renova aqueles que esperam no Senhor. O profeta Isaías proclamou no capítulo 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta promessa se torna viva durante o jejum. Você experimentará na prática o que significa ter forças renovadas pelo poder de Deus. No segundo dia, também é comum que Deus comece a tratar com áreas específicas da nossa vida que precisam de transformação. Ele pode trazer à memória situações não resolvidas, relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados, padrões de comportamento que precisam ser mudados. Não resista a esse processo. Permita que o Espírito Santo faça sua obra santificadora em você. A santificação, meus amados, não é um evento único, mas um processo contínuo. E o jejum acelera esse processo de maneira poderosa. É como se Deus aproveitasse esse tempo de consagração para operar cirurgias espirituais profundas, removendo tumores de orgulho, cânceres de amargura, infecções de pecados ocultos. E então chegamos ao terceiro dia, o dia do rompimento. Este é o dia em que o céu se abre. Não estou falando de experiências sobrenaturais mirabolantes necessariamente, embora Deus possa escolher se manifestar de maneiras extraordinárias. Estou falando de algo muito mais profundo e duradouro. No terceiro dia há uma rendição completa. Sua vontade se alinha com a vontade de Deus. Seus desejos começam a refletir os desejos do coração do Pai. Você não está mais jejuando por obrigação ou por buscar algo de Deus. Você está jejuando simplesmente porque quer estar na presença dEle, porque descobriu que não há nada neste mundo que se compare à doçura de sua comunhão. É neste dia que as respostas começam a fluir. Não necessariamente da maneira que você esperava ou planejava, mas da maneira como Deus sabe que é melhor para você. Ele pode responder com um sim retumbante,
confirmando seus planos e sonhos. Pode responder com um não protetor, poupando você de caminhos que levariam à destruição. Ou pode responder com um espere, ensinando você sobre timing divino e paciência. O rei Davi escreveu no Salmo 37, versículo 4: Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Perceba a ordem aqui. Primeiro vem o deleite no Senhor. Depois vem os desejos realizados. E o que é o deleite? É encontrar sua maior alegria, sua mais profunda satisfação em Deus mesmo, não nas coisas que Ele pode dar, mas nele próprio. No terceiro dia, você pode experimentar uma paz que transcende todo entendimento. Mesmo que suas circunstâncias externas não tenham mudado ainda, há uma transformação interna tão profunda que você não é mais a mesma pessoa. Sua fé foi fortalecida, sua esperança foi renovada, seu amor por Deus foi avivado. E há algo mais que acontece neste terceiro dia. Você ganha autoridade espiritual. Não autoridade para dominar outros, mas autoridade para vencer as obras das trevas, para resistir ao inimigo, para declarar a palavra de Deus com poder. Quando você paga o preço da consagração, Deus lhe concede unção para a batalha espiritual. Meus queridos irmãos, precisamos agora falar sobre o que acontece após os 3 dias de jejum. Muitas pessoas cometem o erro de pensar que, quando o jejum termina, tudo volta ao normal. Mas a verdade é que, se você jejuou corretamente, nada será mais como antes. Você não será mais o mesmo. O fim do jejum não é o fim da jornada espiritual, mas o início de uma nova fase. É como se você tivesse subido ao monte para encontrar-se com Deus, e agora está descendo para o vale com uma nova unção, uma nova visão, um novo propósito. Moisés subiu ao Monte Sinai e desceu com o rosto resplandecente, refletindo a glória de Deus. Você também carregará algo da presença divina. Quando terminar seu jejum de 3 dias, seja sábio na maneira como volta a se alimentar. Não coma alimentos pesados imediatamente. Comece com algo leve, frutas, sopas, alimentos de fácil digestão. Seu corpo precisa se readaptar gradualmente. Da mesma forma, sua vida espiritual precisa manter a intensidade conquistada durante o jejum. Este é o momento crucial em que muitos perdem o que ganharam. Eles jejuam com sinceridade, experimentam um encontro poderoso com Deus, mas depois retornam imediatamente aos mesmos padrões de vida, às mesmas distrações, aos mesmos pecados. E tudo aquilo que foi conquistado no jejum se perde como água que escorre entre os dedos. O Senhor Jesus nos conta uma parábola importante em Mateus capítulo 12, sobre o espírito imundo que sai de um homem e depois retorna, encontrando a casa vazia, varrida e adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e o estado final daquele homem se torna pior do que o primeiro. Esta é uma advertência solene sobre não manter vazia a casa espiritual. Quando o jejum termina, você precisa encher sua vida com as coisas de Deus. Não basta remover o mal, é preciso cultivar o bem. Não basta jejuar de alimentos, é preciso jejuar de pecados. Não basta buscar a Deus intensamente por 3 dias, é preciso manter essa busca por toda a vida, ainda que com diferentes níveis de intensidade. Mantenha os hábitos que desenvolveu durante o jejum. Se você acordava mais cedo para orar, continue fazendo isso. Se você reduziu o tempo nas redes sociais, mantenha essa disciplina. Se você leu mais a Bíblia, não abandone essa prática. O jejum deve ser um marco que estabelece um novo padrão de vida espiritual, não apenas um evento isolado. A transformação que Deus operou em você durante esses 3 dias precisa ser preservada e cultivada. Paulo escreve em Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que devemos operar nossa salvação com temor e tremor. Isso significa que temos responsabilidade sobre nossa vida espiritual. Deus fez sua parte, agora você precisa fazer a sua. Outra coisa importante, compartilhe o testemunho do que Deus fez em sua vida. Não de maneira orgulhosa ou vangloriosa, mas com humildade e gratidão. Quando você conta como Deus respondeu suas orações, como Ele se manifestou durante o jejum, você está edificando a fé de outros e glorificando o nome do Senhor. O salmista declarou no Salmo 66, versículo 16, Vinde e ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que Ele tem feito à minha alma.
Há poder no testemunho. Há edificação na partilha das experiências espirituais. Mas sempre lembre-se de que a glória deve ser de Deus, não sua. Agora quero falar sobre algo que talvez você esteja pensando. E se eu jejuar por 3 dias e não sentir nada diferente? E se o céu não se abrir da maneira que espero? E se as respostas não vierem? Essas são perguntas legítimas e precisam ser respondidas com honestidade. Primeiro, precisamos entender que Deus não é uma máquina de vendas automática, onde você insere suas moedas de jejum e oração e automaticamente recebe o produto desejado. Deus é um Pai amoroso, que responde aos seus filhos, mas sempre de acordo com sua sabedoria infinita, não de acordo com nossa compreensão limitada. Segundo, a falta de sensações não significa ausência de resultados. Muitas vezes, Deus está operando em níveis profundos que você não consegue perceber imediatamente. Sementes foram plantadas, fundamentos foram estabelecidos, processos foram iniciados que só se manifestarão com o tempo. Terceiro, o jejum nunca é em vão quando feito com sinceridade. Mesmo que você não receba a resposta específica que buscava, você cresceu espiritualmente, fortaleceu sua fé, aprofundou sua comunhão com Deus. E esses são tesouros eternos que ninguém pode tirar de você. O profeta Abacuque enfrentou uma situação difícil. Ele orou, jejuou, clamou a Deus por livramento, mas as circunstâncias pareciam piorar em vez de melhorar. No entanto, no capítulo 3, versículos 17 a 19, ele faz uma das declarações de fé mais poderosas de toda a Bíblia. Ele diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e falhe o produto da oliveira, ele se alegrará no Senhor e exultará no Deus da sua salvação. Esta deve ser nossa atitude. Jejuamos não para manipular Deus, mas para nos aproximarmos dele. Buscamos não apenas as respostas, mas o respondedor. Queremos não só os milagres, mas o Deus dos milagres. E quando essa é nossa motivação, nunca saímos vazios de um período de jejum e oração. Quero também alertar você sobre algo importante. Após um jejum poderoso, pode haver uma reação do inimigo. Satanás não fica feliz quando vê filhos de Deus crescendo espiritualmente, ganhando autoridade, sendo transformados. Ele pode tentar desanimar você, tentá-lo com mais intensidade, ou trazer circunstâncias difíceis. Não se assuste com isso. É um sinal de que seu jejum incomodou as trevas. Jesus, após jejuar 40 dias no deserto, foi tentado pelo diabo, mas ele venceu usando a palavra de Deus. E você também vencerá da mesma maneira. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nos ensina: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A armadura espiritual descrita em Efésios, capítulo 6, deve estar sempre vestida em você. A verdade, a justiça, o evangelho da paz, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Estas são suas armas de guerra espiritual. E após um jejum consagrado, essas armas brilham com mais intensidade, cortam com mais precisão, protegem com mais eficácia. Há também a questão da regularidade. Alguns podem perguntar, devo jejuar sempre? Com que frequência? A resposta é que não existe uma regra rígida. Jesus disse, quando jejuardes, não se jejuardes, indicando que o jejum deve ser uma prática na vida do crente. Mas a frequência depende da sua sensibilidade à orientação do Espírito Santo. Algumas pessoas jejuam um dia por semana regularmente. Outras jejuam apenas em momentos de necessidade especial ou quando sentem o Espírito Santo direcionando. O importante é que o jejum seja genuíno, não mecânico, que nasça do coração, não da obrigação religiosa, que seja motivado pelo amor a Deus, não pelo medo ou pela barganha. E lembre-se sempre de que o jejum é um meio, não um fim. O objetivo final é conhecer a Deus intimamente, amá-lo profundamente, servi-lo fielmente. Se o jejum não está produzindo esses frutos em sua vida, então algo precisa ser ajustado em sua abordagem ou em suas motivações. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida espiritual. O jejum que faz o céu se abrir em 3 dias não é apenas uma técnica espiritual, mas um convite para uma intimidade mais profunda com o Deus que nos criou e nos ama infinitamente. Que você tenha a coragem de dar esse passo de fé. Que você separe esses 3 dias
sagrados para buscar ao Senhor com todo o seu coração. E que experimente o céu se abrindo sobre sua vida, trazendo respostas, direção, paz e transformação. Lembre-se, Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente. Quero agradecer de coração por ter assistido até aqui. Sua presença e atenção são preciosas para mim. Se esta mensagem tocou seu coração, por favor, inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber todas as nossas mensagens, deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado com você. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos muito mais conteúdo edificante preparado para fortalecer sua fé. E não se esqueça de acessar o link no primeiro comentário fixado para adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele será um companheiro valioso nessa jornada espiritual. Que o Senhor abençoe você abundantemente.